Ok, isso é relativamente simples. A proposta da Iniciativa Liberal para as legislativas deste ano, 2022, falam da eliminação da componente da TSU que recai sobre a entidade empregadora. Ok? Nós voltaremos a isso mais tarde. Isso é uma notícia datada de 28 de dezembro de 2021, uma notícia que não tem um mês. E essa notícia mostra que a receita da Segurança Social esse ano foi de 28 mil milhões de euros, sensivelmente, e por sua vez a despesa foi de cerca de 27 mil milhões. Ok? Então nós temos aqui um excedente de aproximadamente mil milhões de euros. Ok. A iniciativa liberal, ela faria eliminar a TSU a cargo do empregador. Então, nós sabemos que a TSU é financiada da seguinte forma: 11% é a cargo do trabalhador, 23,75% é a cargo do empregador. A eliminação da TSU a cargo do empregador, ou seja, 23,75%, diminuiria então em cerca de 2 terços o total da arrecadação. É uma conta simples, ok? Portanto, quais seriam as consequências disso? Então, se por exemplo, se essa medida tivesse sido implementada em 2021, nós, em lugar de termos uma arrecadação de 28 mil milhões, nós passaríamos a ter um terço dessa arrecadação. Ou seja, se dependesse da iniciativa liberal, a arrecadação da Segurança Social seria de apenas 9 mil milhões e meio, sensivelmente. Contudo, do lado das despesas, o valor de 27 mil milhões, ele mantém-se, porque são as despesas para pagar a reforma de quem já está reformado. Então, isso representa um déficit, se você fizer a diferença entre 9 mil milhões que entram, 27 mil milhões que saem, ficam a faltar sensivelmente 18 mil milhões de euros só no primeiro ano de implementação dessa medida. Ou seja, basicamente não ia ter dinheiro para pagar as reformas de quem está reformado. Pronto. É bastante simples até. Agora nós vamos voltar então ao slide inicial, mas vamos lê-lo todo. A proposta diz a eliminação da componente da TCU que recai sobre a entidade empregadora, sendo esse montante total e obrigatoriamente integrado no salário bruto do trabalhador. Parece bom. O custo laboral total para as empresas manter-se-á inalterado por via da introdução desta medida, de forma faseada durante um período de tempo adequado. Então, assim, o programa da Iniciativa Liberal ele não diz como será esse faseamento, nem qual será esse período de tempo, ok? Então, qual é o problema disso? Quais são as falhas desse modelo? É que, primeiro, você não pode forçar ninguém legalmente a aumentar o salário bruto do trabalhador com base nessa medida. Ou seja, se nesse momento o empregador paga 23,75% de segurança social a cargo dele, não é possível você legalmente obrigar esse mesmo empregador a continuar a pagar esse valor, mas em vez de pagar o Estado, pagar o empregado. Simplesmente não é legal fazer isso, não é possível. Mas mesmo que fosse possível forçar alguém a fazer isso, nada impediria o seu empregador de, por exemplo, demitir alguém e voltar a contratar por um valor mais baixo, no caso um salário bruto mais baixo, mas um salário líquido igual ao que era anteriormente. Então o trabalhador no final não ficaria com nenhum ganho, ok? Todo esse ganho de 23,75%, ele seria completamente englobado, seria um ganho que iria, no curto prazo até, para o empregador, jamais iria para o trabalhador. E finalmente a terceira coisa, que é, não é possível obrigar nenhum empregador a pagarem salários mais altos a quem seja contratado mais tarde. Ou seja, o que a iniciativa liberal diz é que é obrigar isso a ser integrado no salário bruto do trabalhador atual. Mas ninguém está obrigando isso a integrar no salário bruto do trabalhador que vai ser contratado amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. E o que ocorreria seria muito simples, seria nenhum empregador podendo pagar um mesmo salário líquido por um valor bruto mais baixo, iria simplesmente ser um santo e agora dar de presente a um colaborador novo 23,75% a custo de nada, ou seja, sem nada em troca. Então, o que ocorreria muito rapidamente seria que os salários de entrada no mercado eles iriam baixar pela mesma proporção deste ganho, ok? Depois, finalmente, de forma a não quebrar o sistema da segurança social, seriam necessárias décadas para conseguir implementar este modelo de forma faseada. Porque nós estamos falando que se esse modelo fosse implementado, digamos, da noite para o dia, nós teríamos 18 mil milhões de prejuízo só no primeiro ano. Nós, para evitarmos esse prejuízo e conseguirmos implementar isso de forma faseada, não demoraria um mês, um ano, 2 anos. Demorariam décadas, ok? E depois, outra coisa que
também é falado mais adiante, não aqui, mas mais adiante nesse documento da iniciativa liberal, é que fala que, no caso, os trabalhadores, então, o que fariam seriam utilizar parte desse dinheiro para o sistema de capitalização de poupança. Ok? Ou seja, uma forma de dizer, olha, uma parte do seu salário, então, em vez de ir para a segurança social, iria para bancos. Ok? O problema é que a iniciativa liberal não diz o seguinte, né? O sistema de capitalização de poupança seria realizado por bancos, por entidades bancárias privadas, que teriam completo controle sobre o destino do investimento dessas poupanças. Se houvesse falência da entidade bancária, os trabalhadores perderiam a totalidade deste valor. A gente já viu isso acontecer no BES, no BPP e no Banco Popular. A única diferença é que eram com as poupanças das pessoas. Aqui passaria, em vez de ser com a poupança das pessoas, passaria a ser com o valor da reforma delas. Agora imagine uma pessoa que desconta para a reforma durante 30 ou 40 anos e depois de 30 ou 40 anos o valor da reforma dela simplesmente desaparece porque a entidade bancária foi à falência. Ou, caso a entidade bancária, que tem o completo controle sobre o destino do investimento, fizesse um mau investimento que não desse o retorno esperado. Então, por exemplo, se essa entidade bancária comprasse ações, obrigações ou qualquer título de investimento que depois não desse um retorno, vamos supor que ela comprasse ações de uma empresa que, entretanto, foi à falência, você então descontou durante 30 ou 40 anos da sua vida e esse valor, em vez de dar lucro, deu prejuízo, e no limite, esse valor foi zero. Ok? Portanto, qual é a segurança desse modelo? A segurança desse modelo é nula. Pronto, se houver alguma dúvida, fico à vontade para responder.